Estágio 4. A luta. Firmemente ele agarra as rédeas do touro e segura firme com todas as suas forças. A vontade e a agitação do animal ainda são muito fortes para o banimento de sua selvageria. O tempestuoso combate supera as altas planícies, acima das enevoadas nuvens ou nos desfiladeiros sem caminhos. É melhor tirar as crianças da sala. Precisaremos agarrar o touro com firmeza e tenacidade, pois o animal possui tendências complicadas, podendo causar muitos estragos para si mesmo, para a sociedade e para quem mais amamos. Indócil e insubmisso, suas 4 patas empacam teimosamente, fortalecidas por rígida musculatura e pressionadas por uma boa quantidade de arrobas bovinas. Abram suas mochilas e preparem-se para utilizar cordas e ferramentais de adestramento nada simpáticos. Tal combate nunca foi tranquilo como saborear algodão doce. Aliás, é bom que se diga, sem rodeios eufemísticos, haverá necessidade de um bocado de perseverança. Haja disciplina. Esse é o momento em que tropeçam os românticos, os sonhadores e os ingênuos que ainda acreditam em panaceias salvacionistas, ismos políticos, utopias ideológicas, materialismos, soluções econômicas mágicas e pozinhos evolutivos do pirlim-pim-pim. Vamos direto ao ponto. Sem ordem, disciplina e algumas amargas desilusões, não superaremos essa fase. Em geral, percebemos o tropeço dos que tergiversam ou hesitam em compreender a necessidade disciplinar desse momento. Os românticos tendem a dissociar disciplina e amor. É um erro. Disciplina e ordem são recursos inteligentes e tão necessários quanto o amor e a bondade. Inteligência sem amor chafurda no pântano do egocentrismo. Todavia, o amor desprovido de lucidez, racionalidade e mal conduzido pelo desregramento perde-se nos labirintos da inadequação e da permissividade excessiva. Somente o casamento entre inteligência e amor, método e bondade, disciplina e amabilidade erguerá o altar para o altruísmo produtivo e, de fato, eficaz. Alguns exegetas do Zen budismo apontam essa fase como o domínio de nossa rebeldia e tagarelice mental. No outro extremo da excitação exagerada reside a prostração de uma falsa espiritualidade que confunde resignação virtuosa com prostração indolente. Em ambos os casos, o praticante ainda não tem forças para dominar os pensamentos de sua mente repleta de vícios, pois carece das virtudes morais da disciplina, da ordem e da moderação, tudo o que o insolente animal não deseja. Socorro! Os músculos do meu touro possuem 10 vezes o meu peso e uma força descomunal. Como poderei vencê-lo? Resposta: pela vontade inquebrantável do condutor do animal, a saber, o espírito. O momento é de vigor, suor e esforço, eu bem sei. Entretanto, a magnitude do arquétipo do herói é definida pela força do vilão. Quanto mais forte o touro, maior o desafio de enfrentá-lo. A encrenca é grande mesmo, meu caro ouvinte. Apesar de todo o planejamento e devidas precauções, a jornada reserva-nos uma série de imprevistos e surpresas. Em suma, nosso voo enfrenta aquelas previsões de turbulências, tempestades, raios e... Um momento, autor, para tudo. Eu tracei e mapeei meticulosamente meu plano de voo. E de que adiantou? Meu touro ora escapa pela preguiça, ora pela agitação rebelde, ambas fomentadas por perfumadas ideologias sociobobocas. E mais,
Uma vez ou outra, o animal ainda se enraivece e passa a distribuir chifradas. De que adiantou mapear a jornada? Não se trata de menosprezarmos nossos mapas e toda a nossa utilíssima preparação, mas apenas admitirmos que os imprevistos aparecerão naturalmente. Em paradoxo linguístico, podemos nos utilizar de uma expressão chistosa. Imprevistos são previsíveis. Antigamente, duvidávamos até mesmo da existência do touro e recusávamos a admitir os rastros de nossos traços fardos. Agora, estamos em pleno enfrentamento dos mesmos. Conclusão: obtivemos um substancial progresso. Pois bem, mãos à obra. Os viajantes mais experientes não titubeiam e fazem uso de todas as ferramentas disponíveis para tal oposição virtuosa. Nosso desbravador usa de seu laço para amarrar o touro e controlá-lo. Os protagonistas de As Aventuras de Pi e Matrix também não hesitaram e recorreram a instrumentos de auxílio para o referido confronto. Não há espaço nem para a soberba dos valentões, nem para a ingenuidade dos românticos. Alto lá, autor! Agora chega! Onde fica o teu pacifismo nessa história? Afinal, o personagem Neo de Matrix distribuiu supapos para todos os lados, em especial ao combater as várias duplicatas do agente Smith. O questionamento é legítimo. O momento é de disputa para ver quem manda e quem obedece. Simples assim. Quem subjugará e quem será subjugado? Façam suas apostas. No córner esquerdo, o touro. No direito, o espírito. Na história da humanidade, o touro encontra-se bem ranqueado. Não seria o momento de invertermos essa situação? Quem será o cocheiro da carruagem? Quem conduzirá a charrete, o bípede ou o quadrúpede? Na verdade, não são apostas a serem feitas, mas escolhas. Naquele dia chuvoso, talvez o touro indolente queira ficar dormindo em sua caminha quente e repleta de capim perfumado, mas nosso espírito talvez demande por algo diverso. Quem vencerá? Tu mesmo decidirás, caro ouvinte. Sobre o pacifismo, sabemos que a luta é interna, apesar de parecer externa, o que me faz lembrar o fantástico livro sagrado indiano Bhagavad Gita, no qual a guerra ocorre em campo aberto, representação similar à da clareira na floresta, e simboliza que a lucidez é necessária para a superação dos conflitos interiores. Nesse sentido, sugiro os ensinamentos da filósofa carioca Lúcia Helena Galvão, 1964, elucidando-nos que o simbolismo da guerra contida na obra indiana passa longe do belicismo materialista. O que importa é a batalha interior em prol de nossa própria superação e crescimento. Em suma, o Bhagavad Gita, seja observado como um livro sagrado, um ensinamento moral, uma sublime canção ou um canto divino, conta a história de uma longa batalha entre dois primos, Kauravas e Pandavas, a fim de que o espírito trino, trindade superior, o construtor, o mantenedor e o destruidor, manifeste-se em nós mesmos e assuma o comando da mente e dos outros instrumentais do espírito. Trata-se de um interessante tratado moral, um texto religioso e uma narração filosófica fascinante e credora do nosso respeito intelectual. Repita-se: a guerra é interior e absolutamente personalíssima. Num esforço interpretativo, consigo dizer que a ética espiritualista deve orientar o caminho para o domínio de nossa mente, sentimentos e ações em alinhamento às leis transcendentes. Em outra linguagem, treinaremos nossos veículos de manifestação mental, emocional, energético, físico, para que obedeçam a seu legítimo patrão, o espírito.
Julgo particularmente interessante que, tanto no contexto Zen como em Cristo, devemos enfrentar nossas animalidades, controlá-las e tirá-las do comando de nossas vidas, a fim de que adentremos em faixas vibratórias superiores e desenvolvamos maior serenidade interior para a lida com as vicissitudes do mundo. Enfim, que nossas virtudes espirituais assumam o leme de nossa embarcação, tirando-o das mãos dos nossos crescidinhos e indóceis quadrúpedes. Eureka! Lembrei-me de uma fala de Jesus com uma estranha moral no sentido de trazer a espada e não a paz. Enfim, algo assim. Afinal, de que paz estamos falando? Pergunta interessante. De fato, existe essa passagem, mas vejamos uma outra que parece contradizer a primeira. Deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Na primeira leitura, ficamos confusos. Os textos apresentam dois tipos de paz, uma duradoura, outra fugaz. Uma interna e outra externa. Em suma, o bom e o mau combate. Alguns intérpretes cristãos apresentam-nos visões igualmente interessantes e incrivelmente similares ao que aqui aduzimos. A luta cristã é interna, entre os vícios do homem velho e as virtudes do novo, entre Saulo e Paulo, entre a paz do mundo e a paz no mundo, entre o horror do combate fratricida e a edificante peleia evolutiva interna. As lutas exteriores buscam a paz enganosa, em prol das estabilidades mundanas. As peleias interiores objetivam a verdadeira paz, edificada em bases espiritualistas, seja pelo viés zen, seja pelo prisma cristão. Destacarei a sabedoria de Xavier Emanuel ao interpretar a metáfora da espada contida no Evangelho de Mateus. Com Jesus, no entanto, a espada é diferente. Voltada para o seio da terra, representa a cruz em que ele mesmo prestou o testemunho supremo do sacrifício e da morte pelo bem de todos. Assim, se recebeste a espada simbólica que o Mestre nos trouxe à vida, lembra-te que a batalha instituída pela lição do Senhor permanece viva e rija dentro de nós, a fim de que, ensarilhando sobre o pretérito a espada de nossa antiga insensatez, venhamos a convertê-la na cruz redentora, em que combateremos os inimigos de nossa paz, ocultos em nosso próprio eu, em forma de orgulho e intemperança, egoísmo e animalidade. A transcrição anterior dispensa maiores considerações. Ainda assim, acrescentarei apenas os comentários dos mesmos autores na obra Justiça Divina, sob o capítulo intitulado Bom Combate. Em toda parte, o verdadeiro campo de luta somos nós mesmos. Caramba! Esse tal Emanuel falou do Evangelho como se interpretasse essas xilogravuras zen. Impressionante! Eu sempre me espanto com tais paralelismos interpretativos. Permita-me, amigo ouvinte, um pleonasmo. A verdade é a verdade, independente do ismo ou da vertente na qual ela esteja hospedada. A expressão minha ou tua verdade resta estranha e filosoficamente desconfortável. Os princípios espirituais, ou morais, como queiram, estão didaticamente disseminados em muitos locais e de infinitas maneiras, tanto em alguns ismos de nossa predileção, como nas próprias leis naturais e universais que regem o universo. Se não vemos ou distorcemos tais princípios, o problema não está nos professores, mas na nossa cegueira. Diante disso, convido todos a perceberem que a didática transcendente esteve presente nos mitos da antiguidade e está, atualmente, em sintonia com as modernas descobertas científicas. Aliás, encontraremos todas essas lições na mera observação da natureza,
nos fluxos migratórios, nas mais diversas expressões artísticas e, inclusive, em alguns filmes de ficção. A verdade revela-se até mesmo pelo sofrimento causado por ismos materialistas, ou seja, tanto no acerto como no erro, tanto na ascensão como na queda. A verdade não precisa de escudos ou espadas, ela simplesmente é. Entendi. Basta vermos os ismos ideológicos que não deram certo repetidamente. A verdade é que eles simplesmente não funcionam. Seria isso? Ofertaste um bom exemplo, querido ouvinte. Que saudade dos bons filósofos para ajudar-nos nessa tarefa. Alguns ismos são maravilhosos, outros não. Simples assim. Todavia, não adianta chorarmos a falta de cérebros pensantes entre os supostos intelectuais e a óbvia carência ética que nos circunda. Afinal de contas, estamos em plena batalha e temos uma indigesta carne bovina para digerir. A película Guerra nas Estrelas, de George Lucas, 1944, e Joseph Campbell, 1904-1987, oferta-nos simbolismos semelhantes e também nos permite interpretá-la como uma batalha interior. Interessante notar que o protagonista principal, que assume o arquétipo do herói, não se destaca por bíceps avantajados, armas superiores ou algum extravagante superpoder, mas justamente por sua conexão com o transcendente, a força. Vale destacar que o poder de um Jedi flui naturalmente da força, sem artificialismos. Face à obviedade do simbolismo dessa ficção hollywoodiana, desnecessário comentar seu significado, restando apenas ofertar ao ouvinte a seguinte expressão: que a força esteja com você. O nome do personagem Luke Skywalker também merece destaque. Luke, além de manter conexão com seu criador, George Lucas, também significa iluminado. Skywalker dispensa maiores explicações, pois literalmente significa andarilho do céu. O nome de seu pai biológico, Darth Vader, admite uma série de interpretações, desde a ideia de um dardo do pai até uma combinação de palavras remetendo-nos a uma sombria herança ancestral, kármica numa interpretação mais ousada, nessa batalha. A obra The Zen Ox Herding Pictures fornece-nos interessante ensinamento sobre essa etapa, deixando claro não ser suficiente a mera experiência ou insight do touro como símbolo de nossa mente ou essência. Apesar dos intrigantes debates em torno da conceituação e diferenciação entre mente e essência, a proposta da presente obra não nos permite adentrar nesse detalhamento. Independentemente dessa questão paralela, eu aprecio a mensagem Zen pela compreensão de que devemos seguir adiante, enfrentarmos e domarmos nosso touro se quisermos voltar para casa montados nele e, finalmente, transcendê-lo. Enquanto nossos corações acolherem e até mesmo aprisionarem um touro indomado, mente e emoções deseducadas, necessitaremos de dobrada vigília e largos cabrestos para nossas respectivas patas e focinhos, ações e palavras desequilibradas. Diante da expressão religiosa orai e vigiai, a presente etapa evolutiva destaca o verbo vigiar. Aliás, como está a tua disciplina, caro amigo ouvinte? Teu touro está bem amarrado? Respondidas as intrigantes indagações que me permitia a provocação de formular na segunda pessoa, podemos imaginar uma série de outras questões igualmente provocativas para todos nós. Quantos percalços ainda serão necessários antes da próxima fase? Compreendi o valor da ordem, da disciplina e que a jornada é interior. Sinto-me pronto para exercitar tais virtudes duramente conquistadas. Aliás, considerando o enorme dispêndio de energia dessa fase,
Solicito ao autor que façamos isso o mais rapidamente possível.